Alessandro Rosa Vieira, o Falcão, é o melhor jogador da história do futsal. Bicampeão da Copa do Mundo, tricampeão da Copa América, campeão pan-americano, isso citando só os principais títulos pela seleção brasileira. Por clubes, a lista é muito maior. Mas em 2005, o craque viveu uma aventura diferente. Foi anunciado como reforço do São Paulo para a disputa da temporada. E no vídeo de hoje, a gente vai contar como foi essa passagem da lenda do futsal pelo futebol de campo. É importante salientar que Falcão chegou a fazer testes em vários times paulistas antes de se tornar um craque do futsal. Mas sua estreia de fato no futebol de campo ocorreu em 2005, quando já brilhava como o melhor do mundo nas quadras. E sua chegada ao tricolor paulista se deu por uma via muito curiosa, segundo o próprio Falcão em entrevista ao programa Flow Esporte Clube. O meu irmão, ele trabalhava arrumando computadores em escritório. E meu irmão foi no escritório do Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente do São Paulo, sem saber que era o Marcelo Portugal Gouveia, e Marcelo Portugal Gouveia sem saber que era meu irmão. E eu tava na Copa do Mundo de 2004, que tudo que eu pensava naquele campeonato acontecia e passou na TV aberta e foi uma exposição muito grande. E sempre que meu irmão arrumava o computador, ele entrava no meu site na época para ver se estava bom. Aí ele entrou no meu site, Marcelo Portugal Gouveia saiu e falou, pô, sou fã desse cara. Meu irmão falou, é meu irmão. Ele falou, prazer, eu sou Marcelo Portugal Gouveia, presidente de São Paulo. O seu irmão, quando voltar o torneio estava sendo na China. Quando ele voltar, ele pode ir lá no CT nos visitar? Meu irmão, claro, pô, cheguei no Brasil. No dia seguinte eu já viajei para a Suíça para receber a premiação que ganhou eu, a Marta e o Ronaldinho lá na FIFA. Quando eu voltei, eu fui no CT do São Paulo. Nessa visita, então, ao CT do São Paulo, o Falcão tirou fotos com jogadores, com funcionários e foi chamado para se reunir, claro, com o presidente, que tinha o convidado para conhecer as estruturas do São Paulo. Nessa conversa com o presidente Marcelo Portugal Gouveia, o Falcão recebeu um convite inusitado naquele momento. A gente relembra, o Falcão havia acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo de futsal, tinha destruído na Copa do Mundo. E naquele momento o presidente do São Paulo o convida para abandonar a carreira no futsal e iniciar uma carreira no futebol de campo. Então o Falcão recebeu com surpresa aquele convite, até achou que era uma brincadeira, mas acionou de forma positiva, aquele famoso vou ver e te aviso. O ponto é que naquela mesma noite, sem perder tempo e vendo que alguma coisa ali no brilho do olhar do Falcão foi diferente quando falou de futebol de campo, o Marcelo Portugal Gouveia já ligou novamente para o Falcão e fez um outro convite. Volta aqui no CT do São Paulo e vamos conversar um pouco mais sobre esse projeto. Ali o Falcão começou a ver que a história era real e já começou a cogitar essa troca do futsal para os gramados. Ele foi no dia seguinte no CT do São Paulo e encontrou ali, em meio à conversa com o Marcelo Portugal Gouveia, um modo de firmar um contrato com o São Paulo que seria de 6 meses. Eles conversaram, o Falcão falou sobre a sua vontade de testar novamente a sua habilidade no campo, uma vez que ele tinha feito alguns testes na categoria de base, mas ele disse que não queria fechar totalmente as portas do futsal. Então, foi acertado um contrato de 6 meses, onde o Falcão treinaria com o São Paulo, teria um tempo para se preparar para sua ida para o campo, jogaria o Paulistão e parte da Libertadores, caso fosse utilizado, e depois desses 6 meses ele poderia voltar para o futsal e seguir a sua carreira, ou de fato fazer a sua transição para o futebol de campo. Pois bem, o Marcelo Portugal Gouveia, apesar de confiar no Falcão e querer um contrato maior, aceitou esses 6 meses e foi firmado o contrato então para que Falcão fosse jogador do São Paulo no futebol de campo. A gente também precisa contextualizar um momento do São Paulo para fazer esse convite ao Falcão. Entre 2003 e 2004, o time vinha se reestruturando, montando ali uma comissão técnica fixa, que viria a ser uma comissão técnica super vitoriosa no clube, e estava apostando em contratar jogadores a custo zero. Então, vários pré-contratos e abordagens feitas a atletas que estavam sem vínculo ou se desvencilhando dos clubes na justiça eram feitas para montar aquele time. Era um departamento de scout que funcionava muito e o time não gastava ali uma grana muito grande para trazer esses jogadores, uma vez que eles vinham a custo zero. A gente pode citar casos do Fabão, Danilo, Josué, Cicinho e Grafite, como jogadores que chegaram em condições de custo zero para o clube. E a gente vê que algum tempo depois se tornariam verdadeiras lendas do São Paulo. Então a estratégia ela estava correta.
O Milton Cruz, que era auxiliar do São Paulo já naquela época, e é histórico dentro do Morumbi, né? A torcida toda do São Paulo conhece o Milton Cruz. Ele participou daquela montagem de elenco. E ele declarou para a ESPN que o Falcão ele se encaixava exatamente em uma oportunidade de mercado dentro daquilo que o clube buscava, apostar em atletas a custo zero. Em entrevista para a ESPN, ele declarou: "Eu já conheci o Falcão e sabia que era talentoso. Eu treinei ele no Paulistano de São Roque numa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele precisava dessa adaptação no campo, pois não estava acostumado a correr tanto para jogar. Ele era incrível", disse o Milton Cruz nessa entrevista para a ESPN. O contrato que foi firmado com o Falcão, pelo noticiário da época, girava em torno de R$60 mil, e seria ao longo daqueles 6 meses que foi abordado ali com o presidente Gouveia para decidir se o Falcão seguia nos gramados ou voltava para o futsal. A expectativa no entorno dessa contratação ela foi muito grande, né? Torcedores do Brasil inteiro queriam ver como o craque das quadras, que tinha acabado de brilhar na Copa do Mundo de futsal, popularizando ainda mais o futsal no Brasil, no auge dos seus 27 anos, uma idade muito boa para um atleta, o que ele poderia produzir num time tão grande como o São Paulo. O problema é que tinha uma pessoa que não estava tão curiosa assim, e ela era justamente o técnico do São Paulo, Emerson Leão. É o melhor do mundo, em outra praia. Ídolo no futsal, novato no futebol. O Morumbi é novidade, o gramado é novidade, o banco é novidade. São 80 minutos como mero espectador. Aquilo que a gente viria a conhecer como uma rusga entre o Leão e o Falcão começou logo na noite em que o Falcão assinou o contrato com o São Paulo. Aquela noite, aquela segunda visita dele ao CT do Clube Paulista, onde ele conversou com o Marcelo Portugal Gouveia. Naquela conversa, no momento em que eles selaram o contrato de 6 meses, o Falcão, segundo a entrevista dele próprio ao Flow Esporte Clube, pediu sigilo sobre a contratação, porque ele precisava encerrar os seus contratos no futsal. A gente lembra que o Falcão era jogador do Malve, de Jaraguá, time que ele defendeu por muitos anos, né? Ele era uma figura emblemática, muito importante, inclusive para trazer os patrocínios para o clube. Ele tinha muitos patrocínios de publicidade que estavam vinculados ao futsal e ele precisava fazer esse encerramento na modalidade, né? Ou pelo menos essa paralisação na modalidade para apostar nesses 6 meses do São Paulo. O problema é que o futebol a gente conhece como funciona, né? Não é necessariamente um cofre de informações. E essa informação vazou antes do anúncio do São Paulo e desses alinhamentos do Falcão com os seus clubes. No futsal estava tudo certo. O problema é que o Emerson Leão, ele naquela noite, segundo o próprio Falcão conta no mesmo podcast, estava participando de um programa de rádio que era veiculado em São Paulo. O repórter que cobria o São Paulo chamou ali a palavra e disse: olha, o São Paulo acabou de acertar a contratação do Falcão. E o Leão estava no programa, obviamente os apresentadores questionaram o Leão: pô, como vai ser essa chegada do Falcão? O Leão estranhou e comentou que provavelmente era para algum projeto de futsal do São Paulo. Surpreendido pela notícia de que o Falcão faria parte do seu plantel para 2005, o treinador não escondeu a sua insatisfação de não ter participado da escolha, daquele jeito bem Emerson Leão de ser. Mas estava feito o contrato, Falcão foi anunciado algum tempo depois e foi ali parte do elenco do Leão para o início da temporada de 2005. Só que logo na estreia, o Falcão já percebeu que alguma coisa estava errado. O combinado é que ele teria 3 semanas ali entre a apresentação do time e os jogos que já começariam na temporada. A gente sabe que o calendário brasileiro é assim desde sempre. Então foi acertado com o presidente que ele teria 3 semanas para se preparar, o que faria ele perder os primeiros jogos da temporada, principalmente ali do Paulistão. Mas o Emerson Leão tinha outros planos para o craque do futsal, como o próprio Falcão relatou na entrevista ao Flow Esporte Clube. O teste físico, corremos em volta do campo, fizemos um rachão dia 18 e saiu a lista dos jogadores convocados para a primeira partida. 20 jogadores, ia ter 2 cortes. Eu estava nos 20. Estranho, né? Não é o combinado. Ah, mas eu vou ser cortado no vestiário. Chegou no vestiário, eu não fui cortado. Falei, mas eu não vou entrar. Chegou no jogo, torcida louca, gritando meu nome. E dizem que ele me colocou para eu entrar perdido e falar assim, tá vendo? Agora não me enche mais o saco. Foi o que eu escutei das pessoas que trabalham.
Aí eu entrei bem pra caramba no jogo. Primeira bola, deixei o grafite na cara do gol, dei um passe de letra pro Cicinho, quase fiz um gol de fora da área. Cara, esse graça, Não, mas esse time também era uma máquina, né? Não, o time era uma máquina. O time era uma máquina. Dia seguinte, triplicou. Imprensa, procura. Um treinador com boa intenção, qualquer treinador, vai falar, jogou 10? Próximo jogo vai jogar 15. Então o ideal era eu não ir nesse jogo e talvez ir nos outros. Com essa boa atuação do Falcão, a expectativa é que ele atuasse nas próximas partidas, né? Mas o Leão tirou ele até do banco de reservas, o que mais uma vez causou estranheza por parte do jogador, que nesse mesmo relato ao Flow afirmou que ganhou um apelido de jogador do presidente por parte do treinador. Bom, aí a situação já estava completamente rachada, o Leão deixou muito claro que não gostou da chegada do Falcão por não ter participado dessa contratação. O Leão é um cara que gosta de participar de toda a montagem de elenco, é aquele treinador que blinda o vestiário, mas ao mesmo tempo ele quer participar de tudo, e essa situação continuou por meses, né? O Falcão acabou atuando só em 6 jogos nesse primeiro semestre, sendo que ele teve apenas um jogo como titular e não conseguiu aí nem ter uma ideia de como seria a sua atuação no campo, porque claramente havia uma pessoa, que era o Emerson Leão, bloqueando aquele desenvolvimento. Um jogador, para sair do futsal e fazer essa transição para o futebol de campo, ele precisa de um planejamento, ele precisa ganhar minutagem, ele precisa entrar em alguns jogos. Às vezes, quando o time é poupado, coloca o Falcão para jogar alguns minutos a mais, para que ele possa até entender a posição que ele joga. O Falcão estava sendo escalado meio que como um armador, entre um segundo atacante e um meio atacante. Ainda estava se vendo onde o Falcão ia jogar. Na ponta, não tinha como, o Falcão teria que correr muito e ele não tinha esse preparo físico. Mas naquela posição, principalmente onde jogava o Danilo, naquele São Paulo, o Falcão não seria titular, obviamente, porque o Danilo estava voando, mas ele tinha muito a acrescentar, porque era um jogador de muita habilidade, com bom passe, com boa finalização de fora da área. Apesar de vir do futsal, o Falcão finalizava muito bem de fora da área, então ele precisava ter sequência para encontrar o seu posicionamento do campo, entender melhor a lógica do futebol e conseguir se desenvolver nessa nova carreira, para um jogador de 27 anos, claro, com as suas dificuldades. Mas o Emerson Leão acabou não dando essa sequência ao Falcão dentro de campo, e essa situação ali com o final do contrato se aproximando, acabou fazendo o Falcão meio que desistir do futebol de campo. Ele entendeu que, como não conseguia se desenvolver o tempo suficiente, ficar mais de 6 meses no São Paulo faria ele começar a perder muito tempo de preparação no futsal, onde, a gente relembra, ele tinha acabado de ser eleito o melhor do mundo. Ele fez esse balanço e decidiu que era a hora de retornar às quadras. Teve uma mudança no São Paulo que até poderia ter mudado esse futuro do Falcão no futebol de campo. Logo depois do Paulistão e de alguns jogos da Libertadores, onde o São Paulo foi campeão paulista, o Emerson Leão venceu o título paulista e o Falcão venceu o título paulista, o Leão acabou decidindo treinar um time no futebol japonês. Isso porque a relação dele com os outros jogadores já vinha desgastada. Também pelo fato do Falcão, que era muito querido pelo grupo de jogadores, que viam no Falcão o potencial de ajudar mais a equipe e que o Leão estava brecando aquela situação, mas haviam outras situações. Ele tinha proibido, segundo relatos da época, o Rogério Ceni, que era um dos líderes do elenco, não preciso nem falar, de bater faltas. Então, assim, só aí a gente já vê que a relação do Leão já não era boa com os jogadores também, e o Leão vinha solicitando para a direção muitas mudanças no CT da Barra Funda. Então a situação acabou ficando irreversível e mesmo com o título paulista, o Leão saiu e foi treinar no futebol japonês. O Paulo Autuori, que assumiu o clube, assumiu o São Paulo, ele gostava muito do Falcão. E ele confiava muito na palavra dos jogadores que também admiravam muito o Falcão e achavam que ele tinha muito a render pelo clube. Prova disso é que, segundo esse relato do Falcão ao Flow, ele recebeu uma proposta de contrato de 3 anos. Aqui a gente não estava mais falando de 6 meses, eram 3 anos de contrato para ele fazer a mudança de fato do futsal para o futebol de campo. O São Paulo me deu 3 anos de contrato para que eu pudesse continuar. O Paulo Autuori falou comigo para que eu continuasse. E eu estava feliz de estar voltando para o futsal. Sabe aquela sensação, putz, eu vou voltar, cara. Então aquele glamour do futebol de campo não mexia comigo. E a felicidade que me deu de voltar, mesmo com um contrato de 3 anos na minha mão para continuar, eu estava feliz de voltar às quadras. E hoje eu não me arrependo nem de ter ido, que foi uma experiência maravilhosa, nem de ter voltado, que hoje eu sou reconhecido pelo que eu fui no meu esporte, faço evento no mundo inteiro, tenho meus produtos, tenho minhas coisas, pelo que eu fui no meu esporte. Então foi muito bom ter ido, mas foi muito legal ter voltado, porque eu me diverti. Eu fiz o que eu nasci para fazer, então foi muito legal. Como o Falcão estava inscrito na Libertadores pelo São Paulo, ele acabou terminando aquela temporada como campeão da América, porque o São Paulo venceu a Libertadores de 2005, o Falcão foi inscrito na primeira fase,
E numa entrevista pro UOL ele declarou: eu fui pro banco em 3 jogos e joguei 1. Eu saí por uma opção minha. Tanto é que o Marco Aurélio Cunha, que era dirigente do clube à época, fez questão de me mandar uma medalha. Então a gente tem aí o Falcão como campeão da Libertadores da América. Em entrevista ao programa Apito Final da Band, a gente tem a versão do Leão sobre o porquê que ele não utilizou o Falcão como seu jogador ali, não utilizou em tantos minutos o Falcão no São Paulo. Até o Falcão podia vir aqui falar comigo. Eu não tenho nada com ele. Nunca. Ele era um menino educado, nunca discutimos nada, apenas não jogou, porque eu não escalei. Era o meu direito, eu era o treinador. Agora, deixar bem claro, ele foi o maior jogador de futebol de quadra, ou de salão, como falam hoje, que eu conheci na vida. E eu comecei jogando futebol de salão. Ele era um criativo, ele era tudo. Mas no futebol... Mas você entendia que no futebol ele não tinha essa mesma... Diferente. Tá. Só para vocês verem, quem está nos ouvindo e vendo, ele fez 3 testes em outros times, inclusive no São Paulo, e não passou. Ele não tinha bola para campo? Ele não acostumou a jogar em campo, entendeu? Ele acostumou a jogar. Ele era o... Fenomenal. Ele era o rei do pedaço, né? Absurdo. Isso eu falei para ele quando eu vi pela primeira vez. E eu não pedi a contratação dele. Até o último jogo, eu pus, no final, eu pus um pouco para jogar. Para fazer parte de tudo aquilo, né? Depois eu fui embora pro Japão. Você respeitou a história dele. Ele continuou. O que eu tenho com isso se ele não jogou mais do que aquilo? Eu não sei se mandaram ele embora, se ele jogou, depois foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Não fui eu, não. Tanto o Leão quanto o Falcão já deixaram claro que não ficaram com mágoas daquela época. O Leão segue defendendo até hoje, nos programas que participa, que fez o que podia pelo Falcão. E o craque do futsal segue grato por ter retornado às quadras e feito muito mais história por lá. Ao GE, ao Globo Esporte, o Falcão declarou: a gente não deu certo como treinador e atleta. Talvez por eu ter sido contratado sem o treinador saber, o que é um erro também. Se eu fosse o treinador, também ia ficar bravo. Mas olhando pra trás, eu tenho que respeitar a carreira dele como treinador, como jogador, e é um cara que fez história. Tenho 0 mágoa. Essa foi a declaração do Falcão. Na sua volta às quadras, o Falcão vence a Copa do Mundo de Futsal de 2008 em casa, diante da torcida. E ali ele teve a certeza de que tinha feito a escolha certa. E a gente também, né? Vamos combinar que a gente também viu ali que... sorte nossa de ter o Falcão de volta às quadras. A gente sabe que no futebol de campo talvez o Falcão fosse brilhar, mas fosse ser mais um jogador daquele São Paulo que viria a ser campeão do mundo. Nas quadras é o Falcão, né? É o maior da história. De acordo com uma reportagem especial que foi feita pelo UOL para rememorar a carreira do Falcão, alguns dados o próprio Falcão passou para a reportagem e foram constatados 3.000 gols na carreira do Falcão, mais de 400 pela seleção, mais de 100 títulos, 2 prêmios de melhor do mundo da FIFA, isso só para citar alguns números do Falcão no futsal. Então assim, feliz de nós brasileiros que pudemos ver o Falcão vestindo a camisa da seleção brasileira de futsal e inspirando tantos novos talentos para uma modalidade que é tão grande no Brasil. Hoje, se a gente fala de lenda de futsal, logo a gente lembra do Falcão. Mas é claro, como o tema do vídeo sugere, a gente sempre fica com aquela dúvida: como teria sido a carreira do Falcão no futebol de campo se as coisas tivessem dado certo? Bom, a gente não vai saber, o Leão não quis saber, o Falcão ficou feliz também de não saber, e a gente segue a vida tendo aí o melhor jogador de futsal da história sendo brasileiro. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e deixa aí nos comentários alguma sugestão para os nossos próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí. Grande abraço!